Amém, queridos, nós então chegamos ao nosso capítulo 5 da carta de Apocalipse, ou do livro do Apocalipse. E só para recapitularmos, no capítulo 4, nós temos um momento em que João, o apóstolo João, ele é arrebatado em espírito e ele se vê ali no céu, uma porta aberta, e ele vê o trono de Deus. Então, são duas cenas, Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Em Apocalipse 4, João vê o céu, o trono de Deus, com Deus Pai assentado, os 24 anciãos, que nós mostramos para vocês que eles não são nem os 12 filhos de Jacó e nem os 12 apóstolos, são seres celestiais. A base do trono, que são os 4 querubins, os pés do trono, os querubins com quatro faces. E os seres celestiais, os querubins, os serafins e os anjos dos céus. E ele ouve um cântico. E naquele cântico, aquele cântico que ele ouve diz: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, porquanto Tu és o Criador de tudo e por Tua soberana vontade, tudo que há veio a existir. Então, veja que também na visão que ele tem, ele vê o arco celeste, que não é o arco da íris, que nós explicamos para vocês. Esse arco é o sinal da aliança de Deus, aonde Deus ele estabelece também para o homem esse sinal. Então veja, a aliança que nós achamos que Deus só vê quando vem depois de uma chuva, João viu que ele está exatamente em cima do trono de Deus. Em cima do trono de Deus. E então essa é a cena, e nós mostramos para vocês que Daniel viu esse trono ser montado. Mas a seguinte cena é a do capítulo 5, já é o trono, chegando Jesus. No capítulo 4, o ancião de dias, que representa Deus Pai, ele está ali, mas o Filho não está. Então tem os 24 anciãos, tem o ancião de dias, tem o trono, a base do trono que são os querubins, tem esse rio ali debaixo do trono, parecendo um mar de cristal. Ele vê os anjos, os querubins, ele ouve o cântico que é cantado, e nesse cântico não é mencionado o nome do Cordeiro, porque ele ainda não está ali nos céus. Já no segundo momento, que é Apocalipse 5, ele vai ter uma visão ampliada, porque já entra um segundo momento. E eu gostaria que vocês abrissem comigo o capítulo 5, porque nós vamos passear hoje, e eu gostaria que você que tem caneta, caderno, não venha para esses estudos sem trazer caneta e caderno, porque você vai ter muitas referências bíblicas para anotar. Boa noite, Liana, Deus abençoe. Porque, como eu disse para vocês, a nossa intenção aqui não é trazer uma interpretação pessoal do livro do Apocalipse, mas é levar você na Bíblia, a ver o que a Bíblia explica a partir desses símbolos que nós temos em Apocalipse. Lembrando que a Bíblia responde a Bíblia, ou a Bíblia explica a Bíblia. Nós não precisamos ficar criando situações, porque a Bíblia ela é um livro completo, e muitas visões proféticas elas se dão, apesar de cronologicamente em tempos distintos e distantes. Quando o profeta ele é arrebatado em espírito, ele entra num tempo que ele não tem passado nem futuro, ele só é presente.
Então, apesar de Daniel estar vendo algo quase 2000 anos antes, quase 500 anos antes, ele está tendo uma visão daquilo que João depois, mais de 100 anos, 60 anos depois da morte do Senhor, ele tem essa revelação e ele tem esse entendimento, mas as coisas, apesar de cronologicamente estarem em tempos distintos, quando eles entram no arrebatamento do Espírito, eles estão no mesmo tempo, eles estão na mesma época, porque eles entram nesse tempo chamado Kairos, ok? Então, Apocalipse 5, para a gente entender, versículo 1. Então, observei na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Quem é digno? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, olha o que João está dizendo, nem no céu. Naquele momento, quem que ele vê no céu? Deus Pai, o ancião de dias. Nem o ancião de dias, Deus Pai, tinha autoridade para abrir, ou como ele disse, dignidade para abrir esse livro. Que livro é esse? Daqui a pouco nós vamos ver. Que livro é esse que nem o Senhor, nem os anjos, nem os arcanjos, nem o próprio Deus Pai podia abrir. Então não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem na sepultura, nem no céu, nem nas profundezas da morte, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos consolou-me, afirmando, lembra dos 24 anciãos? Para cada turno de 1 hora do dia, dos 24 turnos tem um ancião, provavelmente um ancião daquele turno. Ele vem até João e ele diz: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, o ancião de dias, e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico. No capítulo 4 havia um cântico. Agora é um outro momento. E esse momento exige um novo cântico. Aqui eu só quero abrir um parênteses para você. Todas as vezes que Deus está para trazer algo novo na terra, Ele começa a colocar, o primeiro sinal é que Deus começa a colocar canções novas. Deus começa a dar cânticos novos para momentos novos. Avivamentos são precedidos por canções novas. Muita gente não gosta, eu gosto de coisas. Veja bem, para cada momento há um novo cântico. Há um novo cântico. Para cada avivamento. O problema é que uma geração que ficou com os odres envelhecidos não renovou o seu odre para receber o vinho novo. E aí quando o vinho novo chega, quem está ainda com aquela estrutura velha, aquela estrutura antiga, não entendendo o novo de Deus, porque o Senhor é dinâmico e na sua dinâmica ele se move. E as coisas, elas vão se movendo dentro dessa vontade absoluta de Deus e a gente precisa entender. Então guarde,
há muitos cânticos. O que os cânticos fazem? Muitas vezes nós só olhamos para aquilo que é a música que a gente gosta, a gente não percebe que muitas letras, elas estão anunciando algo que está chegando. Muitas letras, porque esses cânticos foram inspiração do próprio Espírito Santo para os levitas, para os músicos, e eles começam a cantar. Talvez muitos deles ainda nem se deram conta de que eles estão sendo arautos de algo que vai acontecer. Guarde, Jesus sempre é precedido por um aviso. Ele nunca aparece sem um aviso, ele sempre é anunciado. Sempre, quando Jesus foi nascer, ele foi anunciado. A Bíblia diz que voz do que clama no deserto, preparai o caminho. O Senhor, Jesus, ele não aparece de uma hora para outra. Ele é anunciado e ele vem. O próprio Evangelho é uma forma de nós anunciarmos Jesus para as pessoas, para que quando ele venha, ele converta esses corações, ele transforma esses corações. Então sempre tem um anúncio. E eu quero frisar aqui para vocês, cânticos, observem muito bem, porque às vezes o seu espírito mesmo começa a entoar cânticos que você não sabe por que você começou a cantar aquelas músicas, por que você começou a cantar aquelas canções. E a gente tem que estar sensível. Por quê? Porque elas falam muito mais do que algo para a nossa alma. Elas são um momento de uma virada de página. De uma virada de página. Então veja, um novo momento, um novo cântico. Uma nova cena, um novo cântico. João diz, havia um cântico, agora tem um cântico novo. Significa que aquele cântico que ficou para trás era um velho cântico. Por quê? Porque aquele cântico antigo falava do ancião de dias, de Deus Pai. Mas agora o Filho chegou. O Filho chegou. Não dá para cantar o mesmo cântico, já que o Filho está lá também. O trono agora não está sendo ocupado apenas por um. Agora tem o Deus Pai, tem Deus Filho. Então, veja, é um momento novo, exige um novo cântico. E eu quero dar uma palavra para você. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque uma nova canção nos seus lábios. Que o Senhor ponha uma canção nova nos seus lábios e o seu coração se enche de uma nova música, uma música que anunciará as coisas belas que Deus está para fazer. Nós estamos num tempo super profético, num momento de muita sensibilidade, onde nós precisamos estar atentos ao que os céus estão falando, aquilo que o Espírito está falando, aquilo que os anjos estão declarando. Nós precisamos ouvir. Isaías ouviu num momento novo da sua vida: santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos. Em outras palavras, a terra está cheia da sua glória. Isaías entendeu, apesar do meu luto pelo rei Uzias, apesar do meu sofrimento, o Senhor está dizendo que agora vai começar um tempo de glória, a terra está cheia da glória. Então guarde isso, porque às vezes no meio do seu sofrimento você não para ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. No meio das suas mudanças você está ali tão ligado na sua alma que você não entende o que Deus está descortinando. E eu quero profetizar sobre a sua vida que tem um novo tempo chegando. Prepare o seu coração. E eu venho como um chofar de Deus hoje para gritar aos seus ouvidos e que o seu coração se estremeça com essa voz, que tem glória de Deus invadindo a terra nesses dias, tem glória de Deus invadindo o seu território, invadindo sua casa, sua família, tem glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Então ele diz, assim que ele pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, versículo 7, assim que o recebeu, os 4 seres viventes, ou seja, as pernas do trono, as 4 pernas do trono são 4 querubins. As 4 pernas da base do trono de Deus são 4 querubins. Você lembra disso? Os querubins com 4 faces. A face de homem, a face do leão, a face do touro, a face da águia, que são essas naturezas do Senhor, essas naturezas gloriosas de Deus, manifestações do próprio Senhor na terra. Então, ele diz, os 4 seres viventes, 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
Olha que interessante, essa é a primeira vez que João vê essas taças. E que taças são essas? Essas taças são os lugares aonde as orações são respondidas. E por que ele só vê agora? Porque até esse momento, orações, elas eram respondidas por misericórdia. Por quê? Porque não havia um intercessor entre o homem e Deus. O homem não tinha acesso a Deus. Guarde isso. Jesus é essa ponte. Jesus é o que liga o homem de volta para Deus. Como vai chegar uma oração diante do trono de Deus se o trono de Deus está fechado para o homem? Está fechado para o homem. Então, até esse momento, João não vê por quê? Porque ele não está lá. Ele não está lá. Ele não está lá. Agora, quando ele chega, começa a abrir um novo caminho. Isso é o que eu quero lhe incentivar. Ore. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Se pessoas como Daniel orava no tempo em que o trono, o corredor, a porta do trono não estava aberto para o homem, se Daniel orava 3 vezes por dia, num tempo em que a graça não estava manifestada, mas sim a misericórdia, imagine nós que a graça hoje está escancarada para nós, que nós podemos, em o nome de Jesus, tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, o Senhor disse lá em João 15, em meu nome. Então veja, agora ele está lá. Ele está lá. Ore, ore. Ocupe os 24 anciãos em cada turno, em cada um desses turnos. Encha essas taças de incenso. Encha essas taças. Ocupe o anjo que Deus mandou para estar com você, para pegar essa sua oração como uma fumaça e levar até essa taça e colocar lá, para que o ancião possa derramar no trono do Pai e ele possa inspirar como um aroma suave, tanto a sua oração quanto a sua adoração, e trazer respostas, e o anjo possa trazer resposta para você. Amém? Se você tiver essa consciência, você vai começar a orar diferente. Você não vai orar como um desesperado, que está gritando sem saber para quem, que está falando sem saber para onde. Você vai começar a entender todo o protocolo. E nós estamos, eu quero abrir mais um parênteses, num protocolo em Elu, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Elu, o protocolo, ele ainda é muito mais favorável a você, porque é tempo da graça, o rei está no campo. É tempo em que ele realmente está à disposição, nesse tempo de Elu. E nós temos que aproveitar esse momento. Nós precisamos olhar para dentro de nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos buscar o Senhor para ajustar para esse tempo novo, porque a partir do dia 18 nós vamos nos preparar para entrar num tempo novo. Um tempo novo, aonde um cântico novo virá para sua boca, um cântico de vitória, um campo de alegria. Há uma nova canção nos lábios daqueles que adoram o Senhor, daqueles que servem ao Senhor, e nós vamos declarar que o Senhor, ele está preparando algo completamente novo para as nossas vidas. E é como o salmista diz no Salmo 126, quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha. Olha só que interessante, ele restaurou minha sorte, fiquei como quem sonha. A minha boca se encheu de sorriso e a minha língua de júbilo a cantar. Sempre tem um novo cântico quando algo novo vai acontecer nas nossas vidas. Que você possa entender isso. E ele diz aqui, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos. Agora eles estão cantando para o Cordeiro, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei, e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhões de milhões. E eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, a riqueza, a sabedoria, a força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam ao que está sentado no trono
e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Olha que interessante, o que João viu é o que Paulo fala em Filipenses 2,5. A partir do versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou se tornar como Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornou obediente, assumiu forma de servo e foi fiel até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome do Senhor se dobre todo joelho e toda língua confesse. Todo joelho aonde? No céu, todo joelho na terra, todo joelho no inferno. E toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então João aqui no versículo 13, ele diz: eu vi pessoas, todas as criaturas existentes no céu, anjos, arcanjos, querubins, todos, serafins, eles começavam agora a cantar, a exclamar para Jesus. Na terra, o louvor ao Senhor. Agora um novo louvor, a igreja está nascendo, a glória de Deus está se revelando, e embaixo da terra os demônios tiveram que louvar ao Senhor, eles tiveram que louvar a Jesus, o vencedor dos vencedores. Olha que coisa profunda. E ao que está sentado no trono, quem senta no trono é vencedor, quem senta no trono é rei, quem senta no trono é Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor. Deus deu a Ele esse nome que está sobre todo nome. E aí diz: seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, pela eternidade. Esse é o nosso Yeshua, esse é o nosso Senhor e Salvador, esse é Jesus, amados. E os 4 seres viventes bradavam, ou seja, os pés dos tronos, aqueles 4 seres viventes que seguram o trono bradavam: amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Aleluia! Que coisa linda essa visão de Apocalipse capítulo 5. E agora eu quero trazer com vocês algumas coisas bem interessantes. Primeiro, no versículo 1, João, o que ele viu? Ele viu na mão direita. Mão direita, anote, mão direita significa autoridade, governo. Quem estava sentado no trono governa todas as coisas. O ancião de dias, o Deus Pai que nós conhecemos como Deus Pai. Então, é o governo. Ele tem na sua mão direita um livro, o livro de 7 selos. Que livro é esse, apóstolo? Esse livro, guarde, marque, esse livro é o livro da economia de Deus para a terra. Esse livro é o livro da escritura de posse da terra. Esse não é o livro da vida. Esse é o livro da história, da continuação da história, do propósito. Deus tinha um propósito eterno quando Ele fundou a terra, quando Ele criou a terra. Deus tinha um propósito. E quando esse propósito, em alguns momentos, ele teve que ser interrompido, o propósito de Deus não deixou de existir. Há um propósito e Ele vai cumprir. Porém, em alguns momentos, teve que dar uma pausa. Em um primeiro momento, uma criatura que viveu aqui nessa terra, quando essa terra é criada na eternidade, Deus coloca aqui no Éden, nesse primeiro Éden que tem na terra, Ele coloca uma criatura chamado Lúcifer, chamado Helel Ben Shahá, que é exatamente esse anjo de luz, esse querubim ungido, até que nele entrou a iniquidade e o Senhor teve que destroná-lo, o Senhor teve que tirá-lo. Nesse momento, a terra está na eternidade, criada na eternidade. Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus criou os céus e a terra. Isaías 45 diz que Deus não criou a terra vazia para ser desabitada, mas para ser habitada. Então, Deus não cria o caos, Ele se tornou. Na rebelião de Lúcifer, o Senhor teve que destruir a criação juntamente no momento que Ele destrona aquele que era Senhor aqui naquele lugar. Então, a terra entrou num tempo sem forma e vazia.
Logo depois, o Senhor vem recriar, e aí nós temos a criação dos 6 dias, onde Deus agora coloca o homem. Por quê? Porque o homem, ele é um instrumento que Deus coloca aqui na terra com a possibilidade de resgatar a história da terra. O Senhor cria um jardim. O Senhor cria um jardim no Éden. Então veja, o Éden não é o nome do jardim. O Éden é a terra, é esse lugar aprazível. E o Senhor criou um jardim, formou um jardim no Éden e ali colocou o homem. Então Deus coloca o homem no 6º dia, o Senhor coloca o homem no Éden e dá tudo o que o homem precisa para que ele possa viver uma vida plena. E aí entra o Shabat. O que é o Shabat? É o momento de desfrutar, é o momento do desfrute, é o momento de desfrutar de tudo o que Deus criou. Tudo que Deus criou é para o homem. Deus queria desfrutar do homem, o homem desfrutar de Deus e o homem viver de tudo que Deus tinha feito para ele. Dentro do propósito eterno de Deus, o 7º dia era para ser eterno. Não era para acabar, era para ser eterno. Porque o que você precisa entender é que tudo isso tem a ver com um santuário. O que é um santuário? É um lugar onde Deus se relaciona com o homem. É um lugar onde Deus se relaciona com o homem. O jardim ali no Éden era o lugar onde Deus vinha se relacionar com o homem. E o ápice dessa relação, ela acontece exatamente no 7º dia, nesse momento do descanso, onde tudo está concentrado numa relação entre o homem e Deus e o homem. E foi exatamente nesse momento de desfrutar de Deus que o homem desfrutou de outra coisa, desejou outra coisa. E aí o homem, ele peca. E quando ele peca, o Senhor o lança para fora desse santuário. O Senhor o tira para fora desse santuário. Muitas vezes você pensa que o homem perdeu coisas. Ele perdeu o mais importante, a relação com Deus, a intimidade com Deus. Ficou fechado o caminho do céu, o caminho da intimidade está fechado. Agora o homem não tem mais acesso a Deus por causa do pecado. Porque o Éden, esse jardim no Éden, é uma réplica do santuário eterno, desse santuário eterno, desse lugar que João está vendo agora, desse lugar que está vendo. E o que Deus fez? O que Deus fez quando o homem pecou? Quando o homem caiu, o Senhor colocou nos portais, ou seja, na porta oriental, que é o lugar. Veja, por que oriental? Porque o Senhor é o sol da justiça. O sol, ele nasce no oriente e se mostra no ocidente. Então, na porta oriental, ele coloca ali os seus anjos, os seus querubins com espadas flamejantes, fechando o acesso. O homem não tem acesso. E você vai perceber isso daqui a pouco, a importância disso tudo. Então, o pecado, ele rompe essa intimidade. Porém, agora o que acontece? A escritura da terra, ela está selada. Ninguém foi achado digno. Só um homem poderia abrir essa escritura. E o que esse homem tinha que ser? Esse homem tinha que vencer o pecado e esse homem tinha que vencer o diabo. Porque no momento em que Adão pecou, ele entrega o governo e a autoridade da terra para Satanás. Satanás tem o governo e a autoridade da terra, mas não tem o direito de abrir o propósito, a escritura do propósito de Deus para a terra. Então esse livro dos 7 selos, ninguém pode abrir ele. Ninguém, só um homem pode abrir. Por quê? Porque a terra Deus deu aos filhos dos homens. Os céus pertencem a Deus, mas a terra o Senhor Deus deu aos filhos dos homens. Então um anjo não pode abrir esse livro. Deus Pai não pode abrir esse livro. Só um filho dos homens, só um dos filhos dos homens que vencer o pecado e vencer o diabo. Ou seja, passa pela terra sem pecado, sem iniquidade, ou seja, venceu na própria carne o pecado e venceu lá no inferno o diabo. Jesus fez essas duas coisas e por isso ele é digno. No versículo 2 do capítulo 5, nós temos, João viu um anjo poderoso.
Então você percebe que existem hierarquias de anjos. Existem anjos fortes, anjos mais frágeis, apesar de que o anjo mais ínfimo, ele é mais poderoso do que o homem, porque Deus fez o homem um pouco menor que os anjos. E João agora viu que realmente havia um anjo poderoso proclamando, e esse anjo ele proclamava: quem é digno? Quem é digno de romper os 7 selos, os selos, e abrir o livro? Sabe, quem tem autoridade e legitimidade? Quem é digno de fazer isso? Quem tem essa autoridade? João ouve, e quando ele olha lá nesse ambiente, quando ele está no céu, ninguém podia abrir o livro. Ninguém naquele momento podia abrir o livro. Nem na terra. Por quê? Porque Cristo não estava mais na terra. Vou já lhe mostrar. Na terra, porque Cristo, aquele que é digno, não estava mais na terra. Nem no céu. Cristo ainda não havia chegado no céu. Ou seja, estrategicamente o Senhor coloca João antes da chegada de Jesus. E nem no sepulcro, embaixo da terra, porque Jesus já não estava mais morto, ele já havia ressuscitado. Então, veja que o Senhor, ele leva João nesse momento, estrategicamente, num momento em que Jesus não está nem na terra, nem no céu ainda não chegou, e nem mais no inferno. Abra comigo sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 9 em diante. Eu espero que a gente consiga terminar hoje esse capítulo 5, mas eu quero passar o máximo de informações. Capítulo 1, versículo 9. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo como viste subir. Então, João, essa visão que ele tem, dentro do processo cronológico, é exatamente aqui. Jesus sendo assunto aos céus 40 dias depois da sua ressurreição, sendo levado aos céus. E ele é levado numa nuvem. E agora ele vai da nuvem para o trono. Então, da nuvem para o trono tem um caminho. E exatamente nesse caminho, nesse momento em que ele está no caminho, João tem essa visão. E ele não vê, ele não consegue ver. Mas eu quero que você volte comigo o versículo 6 do capítulo 5. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, um cordeiro que parecia ter morrido, mais ou menos, que morreu há pouco tempo, como que tendo sido morto. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Um cordeiro morto recentemente. Jesus havia morrido, ressuscitado, e ali era 40 dias depois da sua ressurreição. Um cordeiro que tinha sido morto recentemente e ressuscitou. Essa é a visão que João tem. E a Bíblia diz que ele chorava muito. Versículo 4, eu chorava muito. E João chorava por quê? Porque ele sabia do que se tratava o livro que estava nas mãos do ancião de dias e que ninguém podia abrir, que era o livro do propósito de Deus para a terra. Imagine, queridos, João, que viveu a vida inteira por um propósito, por um sonho. Agora ele chega e lá no céu, e aquela história não tem ninguém para dar continuidade. É como se ele tivesse pensado: puxa, tudo que eu vivi não vai ter continuidade.
Ele chorou muito, ele chorava porque era como se tivesse tudo perdido. Imagine alguém que viveu, João, a história diz que João passou por tantas situações, tentaram matar ele de todo jeito. João vive por esse propósito, João vive, ele viveu e morreu por esse propósito. E agora arrebatado em espírito, ele chega no céu e ele vê que o livro da história da terra, do propósito de Deus para a terra, está fechado e ninguém pode abrir. Então ele chorava muito. Aí você entende por que ele chorava. João ficou desesperado. O que Deus planejou não vai se cumprir. Era mais ou menos isso. Aquilo que Deus planejou para nós não vai se cumprir. O livro está fechado e ninguém pode abrir. Porém, nesse momento, e eu quero que você, porque quando eu vejo isso, meu coração, eu tento visualizar o que está acontecendo. Nesse momento, tem alguém chegando nos portões celestiais, aleluia. Nesse momento tem alguém chegando. Tem alguém chegando com uma comitiva de anjos que andaram com ele durante todo o tempo que ele viveu aqui na terra. Tem alguém chegando nos portões celestiais. Porque Cristo, quando ele chega, ele não entra de imediato. Ele não entra imediatamente. Por quê? Por que ele não entra imediatamente? Porque Cristo é um mistério oculto. Abra comigo lá em Colossenses capítulo 1. Cristo é um mistério oculto antes da fundação do mundo. Os anjos, eles não são oniscientes. E eles não sabiam de Cristo. Eles não conheciam. Estava escondido esse mistério. Esse mistério, ele foi revelado para nós. Colossenses capítulo 1, versículo 25. O apóstolo Paulo diz: da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus que me foi dada, que me foi otorgado para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Cristo é um mistério nos céus, é um mistério. É um mistério. Os anjos não sabem, eles não entendem quem é esse que está chegando. Chegou um homem nos portões celestiais, mas o homem não pode entrar. O caminho está fechado. Que homem é esse? Quem é esse? E tem anjos anunciando, tem anjos que estão vindo à frente dizendo: levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E eles dizem: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Olha só, 1 Coríntios 2, 7. Cristo, ele ficou escondido, um mistério escondido e que Deus revelou para nós. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, antes da fundação de tudo, antes do começo de tudo. Deus, ele é um mistério oculto. Eu e você estávamos nele, queridos, nós estávamos nele. Por isso que ele se manifesta quando nós vivemos como corpo, como igreja. Nós estamos manifestando o corpo dele, o homem corporativo, onde a cabeça é ele. Quando nós vivemos como igreja, guarde isso, quando nós vivemos como igreja, nós vivemos a plenitude daquilo que já estava preordenado antes das eras. É nisso que faz a igreja ter autoridade. Não é a igreja ser um lugar, uma instituição. Não é a igreja ser um monte de... É quando nós vivemos essa plenitude desse homem corporativo, onde não há grego nem judeu, onde não há diferenças, onde não há celta, não há diferenças, preto, branco, rico, pobre, não há. Por quê? Porque é ele em tudo, e nós nele, ele vivendo em nós, e ele sendo a cabeça. Então nós estávamos nele, e ele foi revelado, e agora nós estamos nele, porque nele nós nascemos de novo. A igreja é o corpo de Cristo, é esse vencedor, é esse que está dando continuidade à vitória. Jesus, o homem, ele começou uma vitória lá no inferno, pisando na cabeça da serpente,
Mas em Romanos, no capítulo 16, diz que nós vamos dar continuidade. E ele diz: sejam inocentes para o mal e experientes para o bem, e o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, esse Cristo, olha só que interessante, versículo 7, o mistério que estava oculto, do qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Queridos, João, no meio daquele choro todo, alguém diz: está chegando alguém. Então, ele está chegando. Para os anjos, isso você precisa entender, para os anjos, o caminho do santuário eterno está fechado para o homem. Então os anjos sabem, o homem não pode entrar no santuário eterno, está fechado. Por quê? Porque o santuário aqui na terra era uma réplica daquilo que é eterno. E agora tem um homem chegando no santuário eterno, não pode entrar, mas tem anjos dizendo: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Os anjos ficam confusos naquele momento, porque homens não podem entrar na presença de Deus. Porém, quando ele chega, esses anjos que o anunciam, eles dizem que ele é o Rei da Glória. Ele é anunciado por aqueles anjos. Esses anjos foram os mesmos anjos que anunciaram para os pastores. Essa comitiva de anjos que teve com o Senhor Jesus o tempo todo, quando ele disse para Pedro: Pedro, nesse momento, se eu quiser, esses anjos estão prontos para vir aqui me libertar. Eles vieram comigo, eles estão comigo, eles estão aqui para me servir. Porque quem são os anjos? Eles são ministros de Deus, que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, veja, e esses anjos agora, eles estão voltando com o Senhor. Esses anjos que o serviram, que serviram Jesus aqui na terra. Lembra quando Jesus venceu a tentação em Mateus 4? Quando ele terminou tudo, esses anjos vieram servir. Os anjos vieram servir a ele. Porém, você precisa entender que João, lá no capítulo 4, ele viu que os céus têm porta. Ele viu porta. O céu tem porta, o céu tem portais. Os céus tem janelas. Então, existem porteiros nos céus que guardam essas entradas, para que só entre aqueles que são permitidos entrar. E esses porteiros não conhecem quem é ele. Nesse momento, Cristo está chegando, e eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos 24. Vamos ver o que a Bíblia explicando a Bíblia. Do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Que Senhor é esse? Não é Deus Pai, é do Filho. A terra, Deus deu aos filhos dos homens. Davi está vendo aqui, ele está tendo aqui uma visão do Cristo glorificado. O Senhor, o homem que venceu. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Então veja, que monte é esse? Que monte é esse do Senhor? Esse monte do Senhor é um monte de Deus nos céus. Abra comigo Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Que monte é esse? É um lugar alto. É o lugar onde Deus habita. Então olhei, capítulo 14, versículo 1. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000 que ostentavam escrito em suas frontes o nome dele e de seu pai. O Cordeiro estava em pé. Por que ele ainda não está assentado? Porque ele está chegando. Ele está chegando. E ele sobe ao Monte Sião, esse mesmo monte que vão subir aqueles que vão ser raptados. Os vencedores vão para esse monte. Eles não vão nas nuvens, os vencedores vão direto para esse monte. Vão assistir na presença do Senhor. Mas agora Jesus, ele foi na frente. E porque ele foi na frente, ele foi abrindo caminho. Jesus diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao ancião de dias, ao Pai, se não for por mim. Ninguém pode chegar, ninguém podia chegar ali no trono de Deus se não for por Jesus. Ele está abrindo um caminho, ele é o véu que está sendo rasgado no santuário para que todos possam entrar no santo e no santíssimo. Ele é através da sua carne rasgada, ele abriu um caminho para nós. Então ele está indo na frente. Só o que você precisa entender, os anjos que estão lá, os porteiros não o conhecem, porque ele ficou escondido, oculto. Era algo que Deus, Pai, sabia. E agora está sendo revelado. Foi revelado a nós, está sendo revelado nos céus. Quem pode subir ao monte santo do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Esse é Jesus. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face, como Jacó, ó Deus. Levantai, ó portas, vossas cabeças, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. A pergunta: quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei? Quem que está vindo? Que Rei da Glória é esse? O que você precisa entender é que aqueles anjos, naquele momento, há uma confusão, porque para eles o Rei da Glória está lá dentro, nunca saiu. Para eles o Rei da Glória nunca saiu, ele está lá dentro. Eles não sabiam da existência do Filho. Eles não sabiam da existência de Yeshua. Eles não sabiam desse homem que está chegando com direitos a reconstruir, a dar continuidade no propósito eterno de Deus para a terra. Então eles estão confusos. Quem é esse? Quem é esse Rei da Glória? E eles dizem: é o eterno e poderoso, valente, Deus forte e vencedor nas guerras. Esse é Jesus. O seu Jesus é o vencedor dos vencedores. Ele é Deus forte, ele é eterno, ele é valente, ele venceu todas as guerras. Novamente os anjos dizem: levantai, ó portas, vossas cabeças, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei das Glórias. Você pode dar um aleluia, queridos. Ele está chegando, ele está chegando. O caminho do monte, ele estava fechado para os homens pelos anjos porteiros. Ele estava completamente fechado. Por quê? Porque quando Deus expulsou o homem para fora do Éden, era como se Deus estivesse dizendo: o homem não pode mais entrar, os filhos dos homens não podem mais entrar na minha presença, não podem entrar no meu santuário, não pode mais entrar no meu santuário. Então, quando Deus coloca o homem para fora do jardim, é o mesmo que dizer que o homem não pode estar na sua presença. Ele não pode estar na sua presença. O que Jesus está fazendo é algo poderoso, queridos. Poderosos. Lembra que Deus colocou querubins guardando o caminho de volta para chegar diante de Deus? Lá em Gênesis 3, 24. Vamos olhar lá comigo. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Gênesis 3, 24. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste, ou seja, na porta oriental do jardim do Éden, estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Veja, o Senhor, ele naquele lugar é um santuário, Deus cria um santuário na terra chamado jardim no Éden para se relacionar com o homem. O homem agora é expulso desse santuário. E aí veja, quando Deus ele começa a se relacionar de novo com o homem, Deus instrui Moisés a fazer um santuário, um tabernáculo no deserto, onde o tabernáculo tem o átrio, onde todo mundo pode chegar até o átrio.
o santo lugar aonde só os filhos da ordem de Arão podiam chegar, e o sumo sacerdote, e o santíssimo, aonde só um homem, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar, exatamente em Yom Kippur, agora dia 28 de setembro, em Yom Kippur, para levar expiação. Então veja, o tabernáculo no deserto, ele é uma tipologia, ele é uma cópia do tabernáculo eterno que Moisés constrói, como se Deus dizendo, o caminho está fechado. Aí depois Salomão faz o templo, e aí vem a igreja. A igreja é esse jardim do Éden, no Éden, aonde nós podemos nos relacionar, é esse tabernáculo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E veja, aonde é que o Senhor se relaciona com os homens? No seu tabernáculo. Por isso que o escritor de Hebreus diz que aquele que não congrega, ele está perdendo essas oportunidades, ele está perdendo esse relacionamento. Nós precisamos estabelecer e restabelecer o nosso congregar, porque é no tabernáculo, é nessa comunhão, é nessa manifestação do corpo que nós nos relacionamos e nos fortalecemos, fortalecendo uns aos outros, nos fortalecendo em Deus e fortalecendo uns aos outros. Por quê? Porque Cristo é a cabeça desse corpo chamado igreja. E um dia nós não precisaremos mais de nenhum subterfúgio. Por quê? Porque o Senhor habitará conosco na Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens, onde o Senhor, ele vai viver eternamente, a glória e a luz dele vai brilhar nesse local, e nós veremos para ele com livre acesso, sem nenhum problema. As portas da cidade estarão de contínuo abertas. Por quê? Porque não há mais barreira. Jesus abriu, Jesus deu continuidade. Ele abriu o livro dos 7 selos, ele resgatou a história da terra, o propósito eterno de Deus na terra vai continuar, aleluia, porque Jesus comprou esse direito. E é isso que João está vendo aqui nesse capítulo 5, e é isso que eu quero que você entenda. Esse caminho, ele fechado, ele só pode ser aberto através de Jesus. Agora, o que você precisa entender é que quando Jesus chega, o homem Jesus chega no céu, ele é resistido, porque eles não conheciam Jesus. Porém, Jesus sempre é anunciado, e antes dele chegar, sempre ele é anunciado. E é por isso que os anjos, eles começam a anunciar, eles anunciaram ele naquela chegada, e os portões eternos começam a se abrir. E é tremendo, porque ele está dizendo, quem é esse rei? Quem é esse rei da glória? Quem é esse rei da glória? E os anjos estão dizendo, ele é o Senhor, poderoso nas batalhas. Você pode dizer isso? Poderoso nas batalhas. Qual batalha? Vamos ver lá no Salmo 18. No Salmo 18 nós vemos tantas batalhas que ele venceu. E Davi, ele mostra isso de uma forma tremenda. É uma leitura um pouco longa, mas eu quero que você veja a Bíblia respondendo a Bíblia. Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco, minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Senhor, seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. Olha aqui Yeshua falando, as cordas da morte me enredaram. A morte, queridos, atingiu Jesus. Ela não pôde vencer Jesus, mas ela atingiu Jesus, morreu. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Mas a morte atingiu ele. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. Olha que coisa tremenda. Olha a oração dele aqui. No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus,
Do seu templo ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença, e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto no qual se ocultou, das nuvens escuras carregadas de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios. Quando o céu trovejou o Senhor, quando dos céus trovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e afugentou os meus inimigos, e com os seus raios os arrasou. O fundo do mar apareceu, os alicerces da terra foram expostos por causa da sua severa repreensão. Com um sopro forte das suas narinas, das alturas estendeu a mão e me agarrou, e arrancou-me das águas mais profundas. Livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos, recompensou-me. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele gritou: Eli, Eli, lema sabachthani, desculpa. Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele entrega, a Bíblia diz que quando ele morre, houve trevas. Olha Davi falando aqui, a escuridão desceu. Houve tremores de terra. Sepulcros se abriram e pessoas ressuscitaram. Aquele momento da morte de Jesus, o grito e o clamor do filho chegou ao ouvido do Pai. E o Pai se enfureceu. Jesus desce ao inferno. Ele desce ao inferno, mas lá o Senhor o toma. A Bíblia diz que ele o ressuscita. O Espírito do Senhor o levanta o justo. Por quê? Porque Jesus foi o primeiro homem justo a descer ao inferno. O inferno não podia detê-lo. Ele pagou o preço. Quando ele não pecou, ele agradou a Deus. E quando ele foi lá no inferno, ele ressuscitou e venceu o diabo lá no inferno, pisando na sua cabeça, tomando as chaves do inferno e da morte. Olha que coisa poderosa. Jesus, esse vencedor, batalhas que ele enfrentou, batalhas com os homens, batalhas com os principados, potestades, com o diabo, e ele vence todas elas, todas elas. Versículo 31 diz: pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito, torna meus pés ágeis como da corças e sustenta-me nas firmes alturas. Exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Versículo 46. Vive o Senhor, e bendita a rocha da minha vida, exaltado seja o Deus da minha salvação. Este é o Deus que pelo meu bem executou vingança e que faz as nações me servirem. Ele reina sobre todas as nações. Tu me salvaste dos meus inimigos, sim, fizeste-me vencer os meus adversários, e dos meus agressores violentos me livraste. Por isso eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Deus dá grandes vitórias ao seu rei, e age por ser ungido com amor fiel, por Davi, por toda a sua descendência para sempre. Yeshua é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá, é o vencedor dos vencedores. Daniel capítulo 7, a gente vê que quando os querubins, eles percebem que ele é o Senhor, eles pegam Jesus e levam até a presença do ancião de dias. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Então Jesus, ele não entra sozinho, ele é levado. Por que ele é levado? Porque os porteiros nos céus não o conhecem, não sabiam da sua existência, não sabiam dele. Versículo 13, e eu continuava, versículo 7, 13, contemplando minhas visões noturnas,
quando vi que alguém semelhante a um ser humano, olha, alguém semelhante a um ser humano, vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele não chegou, ele foi conduzido, ele teve que ser levado, ele não pôde entrar, ele teve que ser levado, e foi-lhe outorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! O Cordeiro chegou no trono para abrir o livro, para romper os selos e para cumprir o propósito eterno de Deus para a terra. Você pode dar um glória a Deus, você pode se alegrar com isso, queridos. Eu me alegro, eu me empolgo com isso, porque realmente é uma história vitoriosa, é algo tremendo, queridos. Nesse momento, quando Jesus chega na presença de Deus Pai, do ancião de dias, Deus Pai declara a todos os anjos que o adorem. Adorem a Ele, adorem a Ele. Abra comigo Hebreus capítulo 1, versículos 5 a 8. Hebreus 1, de 5 a 8. Eu louvo a Deus porque a Bíblia, ela explica a Bíblia. E eu quero lhe estimular a ser um amante da Bíblia, um amante da palavra. Hebreus capítulo 1, de 5 a 8. A palavra do Senhor diz: porquanto a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito, aqui a palavra mundo não está relacionado à terra, mas ele está relacionado à sua presença. Declara: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz seus anjos ventos, seus servos labareda de fogo. Entretanto, a respeito do Filho, revela: o teu trono, ó Deus. O próprio Deus revela sobre o Filho: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro, a autoridade do reino, é bastão de justiça para todo o sempre. Glória a Deus. Amém? Amém, queridos? Olha o ancião de dias dizendo para os anjos: esse é o Filho. Os anjos se assustam porque eles não sabiam que o pai tinha um filho, que o ancião de dias tinha um filho. E agora ele chega, e ele chega para dar continuidade, ele chega para mudar tudo. Quando Jesus entra nos céus, ele muda tudo, ele muda o ambiente dos céus, ele muda o ambiente da terra, ele mudou o ambiente do inferno. Onde Jesus chega, tudo se transforma. Por isso eu quero dar uma palavra para você: traga Jesus para dentro da sua casa, porque aonde ele chega, tudo se transforma. Os principados e potestades têm que bater em retirada. Quando Jesus entra no coração do homem, anuncie Jesus, fale de Jesus, anuncie como os anjos anunciaram, deixe que ele faz o resto. Quem faz a obra é Jesus, quem anuncia somos nós. Anuncie sem medo, anuncie Jesus, porque aonde ele entra, quando ele entra, tudo se transforma. Jesus, quando entrou no céu, o céu se transformou. O céu se transformou a tal ponto que até um novo cântico começou. Um novo cântico chegou. Uma nova música, uma nova canção, uma nova adoração. Deixa eu lhe dar essa palavra. Jesus vai gerar uma nova canção na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, nessa geografia onde você está. Ele vai colocar uma nova canção nos lábios de vocês. Ei, tem pessoas deprimidas, deixa Jesus entrar no seu coração, porque quando ele entra, ele traz libertação e ele coloca uma nova canção nos nossos lábios. Amém, queridos? Amém? Versículo 6. Agora ele chegou e um novo cântico deve ser entoado, pois o ancião de dias disse que ele deveria ser adorado. Ele deveria ser adorado.
tem que ser um novo cântico, pois o outro cântico era só para o Pai. Agora tem um cântico novo. Vamos ver Apocalipse 5, de 11 a 14. Um cântico novo, um novo tempo. Quantos creem que tem um novo tempo para a sua vida, uma nova canção para os seus lábios? Então reparei e ouvi a voz da grande multidão de anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhões de milhões. E eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, diga no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Aleluia. E os quatro seres viventes bradavam: amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoravam. Glória a Deus, Deus maravilhoso. Isso mesmo, pastora Flávia. No versículo 5, ele é apresentado como leão da tribo de Judá. Eis o leão da tribo de Judá. O próprio Senhor o apresenta. Esse é o leão da tribo de Judá. Vamos ver lá em Gênesis 49. A bênção de Jacó. Gênesis 49. Versículo 8. Judá, teus irmãos o louvarão. Tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. E todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem, quando ataca e mata a sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Está falando do Senhor. Yeshua é a raiz de Judá, é a raiz de todas essas coisas. Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha a Siló, o monte do Senhor, o lugar do tabernáculo, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Versículo 11, ele amarrará seu jumento a uma videira, e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lembra que Jesus entrou montado num jumentinho? Lavará no vinho suas roupas, o seu sangue, e no sangue das uvas suas vestes. Ele vem com vestes salpicadas de sangue. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, e seus dentes mais brancos que o leite. Isso está falando de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, na sua batalha para conquistar o direito, a dignidade de abrir o livro, de desatar os seus selos e dar continuidade. Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo também é a raiz de Davi. É a raiz de Davi. Mateus é o evangelho que apresenta Jesus para os judeus. E ele quer apresentar Jesus como rei. E ao apresentar Jesus como rei, ele precisa mostrar que Jesus é da linhagem de Davi, porque os judeus nunca aceitariam um rei que não fosse da linhagem de Davi, porque Davi é esse que tinha a promessa de um reino eterno. Então ele diz, livro da genealogia de Jesus, Mateus 1:1, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi. Ele está mostrando. Mateus 22, 42 a 46. Mas olha o que Jesus, ele fala para os próprios discípulos e deixa eles emudecidos, porque todos estão dizendo que ele é filho de Davi. Mas olha só, capítulo 22, versículo 42. Qual a vossa opinião acerca do Messias? De quem ele é filho? Ao que lhe afirmaram, é filho de Davi. Contestou-lhe Jesus, então como que se explica que Davi, falando pelo Espírito, na revelação,
o trata de Senhor, pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando que Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em resposta à questão. Tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-lhe qualquer outra pergunta. Uau! Eu vou muito além. Ele está mostrando que ele vai muito além. Olha o salmista no Salmo 110. Olha o que diz Davi aqui no Salmo 110. Que Jesus está falando. Versículo 1. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda enquanto de teus inimigos faço objeto de descanso para teus pés. O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro, domina no meio dos teus inimigos. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos mais numerosos, que gotas de orvalhos no seio da aurora, tu terás os teu exército de jovens santos. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse? Yeshua. Marque o texto de Hebreus 7 para você ver quem é esse Melquisedeque. O Eterno está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Quem está assentado junto ao trono do Eterno? Yeshua, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Julgará as nações, é ele que julgará as nações, amontoando cadáveres e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No juízo das nações, o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, os cabritos das ovelhas. Ele vai separar os peixes bons dos peixes maus. E os bodes serão lançados no fogo juntamente com os demônios, e o diabo vai ser lançado em prisão por 1000 anos. E o Senhor reinará sobre as nações. É Jesus. Julgará as nações. Meu rei encontrará refrigério no ribeiro, em seu árduo caminho, e sua cabeça estará sempre erguida. Aleluia. Esse é Jesus. Isaías 11:1 mostra que ele é mais do que a raiz de Davi. Ele é a raiz do próprio Jessé. Ele vem muito antes. Capítulo 11, versículo 1. Eis que um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Jesus, ele é a raiz de Jessé, ou a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Jesus, ele vai muito antes de todas as coisas. Em Apocalipse 22, versículo 16. Espero que você esteja anotando essas referências para depois ler com calma, para que você possa entender. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. O próprio Cristo está falando aqui para João em Apocalipse. Cristo venceu o pecado na cruz e ele venceu ao diabo e comprou o direito da escritura da terra. Jesus, lá em Mateus 4, versículo 6, ele venceu o diabo disse, eu sou dono de tudo, e ele não estava mentindo. Então, o diabo, ele possuía o direito de governar a terra. Jesus teve que comprar, teve que ganhar, teve que conquistar de volta esse direito. Cristo venceu o diabo aqui quando não caiu, e no próprio inferno ao ressuscitar. Jesus começou esse processo de vencer o diabo, e a igreja é aquela que continua. Abra comigo Romanos capítulo 16. Nós somos esta continuidade da autoridade, porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, mas nós somos os pés, os braços, nós somos os movimentos dele aqui na terra. Capítulo 16 do livro de Romanos, versículos 19 e 20. Contudo, todos têm conhecimento
da vossa obediência, por isso alegro-me sobremaneira. Alegro-me sobremaneira e quero que vocês sejam sábios em relação a tudo que é bom e puros quanto ao que tem aparência maligna. Em outras traduções diz, sejam experientes para o bem e inocentes para o mal. E sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Sabe, queridos, muitos crentes estão perdendo batalha para o diabo, porque estão se tornando experientes para o mal. São pessoas desconfiadas, são pessoas julgadoras, são pessoas que estão se especializando naquilo que não é bom. A Bíblia diz, seja inocente para o mal. O mundo que a gente vive diz, não seja inocente. E o Senhor diz, seja inocente para o mal e seja experiente para o bem. Ou seja, se aperfeiçoe naquilo que é bom, se aperfeiçoe na palavra, se aperfeiçoe no amor, se aperfeiçoe no perdão, se aperfeiçoe no amor que tudo crê, que tudo suporta. Creia. Eu vejo muitas vezes a igreja, ela não consegue acreditar que alguém possa ser restaurado. É interessante que a igreja acredita que um bandido pode sair do mundo e ser restaurado. Mas quando um crente cai, a igreja não acredita. A igreja não acredita, os irmãos não acreditam. Não acreditam. A Bíblia diz que o justo vai cair 7 vezes, 7 vezes ele vai levantar. Então sejam experientes, porque senão nós vamos nos pegar perdendo essa batalha para o inimigo, onde Jesus começou a vitória e ele traz ela para nós. Vamos ser experientes para o bem e inocentes para o mal, e o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Cristo venceu o pecado e o diabo, e foi por isso que ele foi achado digno de abrir o livro. Mateus 28:18 nos mostra que ele venceu o pecado para agradar a Deus e venceu o diabo para tomar o governo da terra de volta. Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, ide. E agora, João, ele tem a visão de que o cordeiro tem 7 chifres. Nós estamos quase terminando. Ele tem 7 chifres. O que são esses 7 chifres? É governo, poder, reino. 7 é o número completo de Deus para a terra. Esse cordeiro, ele vai governar sobre tudo. No milênio, Jesus vai governar sobre todas as nações. 7 chifres. E esse 7, ele mostra exatamente esse número completo de Deus para a terra. Os 7 chifres é o governo completo de Deus para a terra através de Jesus. Lá em Apocalipse 17:12, nós vemos a besta com 10 chifres, que é o governo que o diabo vai exercer por um tempo aqui na terra durante o período da grande tribulação. E ele também tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, que está lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e força, o Espírito de entendimento e conselho, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele estará sobre ele. E esse mesmo 7 Espíritos está sendo derramado sobre a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E agora, para finalizar, eu quero que você volte para Apocalipse 5. Você entendeu que coisa linda que nós estamos vivendo aqui? Coisa maravilhosa que o Senhor, Ele está mostrando aqui para cada um de nós. Essa visão que João tem. Agora, o céu modificou. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Aonde Jesus chega, tudo muda. Até o céu, quando Ele entra, mudou todas as coisas. Se Ele muda até o ambiente celestial, se Ele muda até o céu, imagina o que Ele pode fazer no seu coração, o que Ele pode fazer na nossa vida, o que Ele pode fazer na nossa terra, o que Ele pode fazer na nossa casa. E Ele diz, e Ele pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, versículo 7. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha
uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Queridos, isso que João vê aqui não é visto em outro momento, porque essas taças, elas só podem agora ser cheias dos incensos das orações, porque Jesus chegou lá. E eu repito mais uma vez para você, ore com fé, ore com confiança, encha o ancião do turno, de alguns dos turnos, de incenso, porque mais cedo ou mais tarde, o anjo que subiu com esse incenso vai trazer a resposta para a sua vida. Em nome de Jesus, e eu creio que nós estamos entrando em tempos de resposta, em tempos tremendos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O livro dos 7 selos, o livro da história, a escritura da terra, o direito da história ser continuada. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e ouvi a voz de uma grande multidão de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, milhões e milhões de seres celestiais. E eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro. Lembra dessa canção? Que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, todas as criaturas na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor, honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: amém. Os anciãos igualmente prostravam-se e o adoravam. E só o último texto que eu quero ler com você, Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ao qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se na forma de homem. Jesus, homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, quando ele chegou lá. Quando ele chegou no trono, ele está agora sobre a mais elevada posição. E lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então João viu toda criatura no céu, na terra, embaixo da terra, no mar, o adoraram, se prostraram e adoravam. E todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Eu não sei quantos de vocês estão felizes. Eu estou transbordando de alegria. Eu estou radiante de alegria de ver que projeto tão lindo. A minha história, a sua história, ela tem continuidade por causa de Jesus. Jesus é a razão de todas as coisas. Jesus é a razão de tudo em nossas vidas. Eu quero declarar a bênção do Eterno. Fique atento a esses dias que nós estamos vivendo, nesse período do final de Elul, início agora de Rosh Hashanah e Yom Kippur, agora nesse período entre o dia 14 de setembro a 18, a 20, ao dia 28 de setembro. Cada um desses dias são dias proféticos, são dias de se preparar. Se prepare para Yom Kippur. Yom Kippur é dia de... Nós vamos jejuar 24 horas no dia de Yom Kippur. Começar no sábado, que é no dia 27 à noite. E vamos terminar no dia 28, no domingo, à noite, às 18 horas. Prepare uma oferta especial de Yom Kippur. Yom Kippur é um tempo de você entrar com um sacrifício diante do Senhor. O sacrifício do ano, é o sacrifício do ano, é o tempo para começar uma nova história,
um tempo novo diante de Deus, um tempo de quebrantamento, um tempo de buscar uma nova assinatura. Comece a se preparar já para isso. Comece a preparar você, preparar sua oferta, preparar sua vida para esse momento, queridos. Será fantástico o que Deus está nos levando a fazer. E outra coisa, todos os dias, a partir de amanhã, quando você acordar, leia em voz alta o Salmo 27. Leia em voz alta, para que a sua alma seja ministrada, seja transformada. Leia o Salmo 27 em voz alta.